todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Um livro pouco conhecido, apesar de ser um dos profetas maiores. Eu mesmo me recordo de ter usado esse livro apenas 2 ou 3 vezes para pregar aqui na igreja. E hoje nós vamos ler o livro de Ezequiel. Então convido você a abrir o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Nós conhecemos bem o capítulo 37, que é a visão do vale de ossos secos. Mas hoje nós vamos ler o capítulo anterior, o 36. Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 16. Se tem alguém sem Bíblia aí, de novo, seja abençoador, chama esse irmão para ler. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam em sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, como o sangue impróprio da mulher. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor. Diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante ele. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais a vergonha da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Eu queria que você olhasse de novo com muita atenção o verso 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Vamos ler junto a parte B? Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Amém. O
tema da nossa reflexão de hoje é quando Deus precisa trocar o nosso coração. Eu não sei você, mas eu já me encontrei em alguns momentos da caminhada com Deus, onde parecia que nada mais fazia sentido, onde parecia que todo esforço era vão, onde parecia que toda oração não era respondida. Aquele momento da vida onde por uma circunstância ou outra a gente perde o vigor, a gente perde o rumo, perde a reta, a gente continua na rotina da vida, porque a rotina faz a gente adiante, e de repente o sentimento que a gente guarda no coração é justamente esse, de que Deus precisa tocar o nosso coração, que Deus precisa fazer algo, Deus precisa renovar a fé, Deus precisa renovar o interior, Deus precisa colocar as mãos dele, nos animar de novo, dar esperança de novo, e dar fôlego de novo, e dar alento de novo, para que a caminhada continue. Eu não sei você, mas responda ao seu coração, você já se pegou, já viveu um momento assim na sua vida de fé? Cada um responda para si, na sua caminhada familiar, nos seus relacionamentos interpessoais, no seu relacionamento com o próprio Deus, onde tudo parecia sequidão, e a oração às vezes com lágrimas era justamente essa: Deus, toca o meu coração, visita o meu coração, visita a minha alma. Interessante, quando eu pensava nessa palavra, e quando eu vejo Deus dizendo aqui por boca do profeta, eu vou dar um coração novo para o meu povo, porque às vezes o povo tem um coração de pedra. Eu pensava em algumas coisas da vida e lembrava de um cântico famosíssimo da década de 90, recebi o novo coração do Pai. Quem lembra dessa música? De vez em quando a gente canta aqui ainda, né? Recebi um novo coração do Pai. Estava nos hits das 10 mais das igrejas presbiterianas, competindo ali com a alegria está no coração, quer que valorize, como o exército de Deus. Aí a gente vai revelando a idade, Marcinho, não fala mais, né? Nosso general Cristo, e marcha de guerra. No meio das marchas de guerra, uns corinhos assim para acalmar os guerreiros, porque a gente ficava muito exaltado com as marchas de guerra. Mas a letra do canto diz assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. E a gente cantava, e nós cantamos ainda vez ou outra, e o cântico traz essa ideia de que de vez em quando Deus precisa tocar o nosso coração, que vez ou outra Deus precisa intervir e transformar o nosso coração. Deus precisa mudar o ânimo do espírito, o estado de espírito. Deus precisa fazer transformações em nós. Deus precisa transformar o nosso interior. E é interessante nós observarmos, irmãos, porque a conversão, ela é pontual. Ela tem um dia, tem uma hora, tem um momento. Se você ver lá o testemunho aqui, você vai dizer: no ano de 1988, no mês de janeiro, num dia assim assado, me converti, fiz a minha profissão de fé. A conversão, embora seja pontual, a entrega, o trabalhar de Deus, ele não é pontual. Ele acontece todo dia, toda hora, diariamente, constantemente. Nós precisamos render o coração nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo molde o nosso coração, para que o Espírito Santo transforme o nosso coração, para que o nosso coração seja vivificado, animado, transformado. E quando eu olho uma palavra como essa do livro de Ezequiel, fica muito claro para mim que nós precisamos ser humildes para reconhecer que, obstante sejamos o povo de Deus, nós nos perdemos, nós nos equivocamos, nós perdemos o fôlego na caminhada, nós às vezes nos encontramos confusos de forma individual, coletiva, e a oração é justamente essa: Deus, toca o nosso coração. Deus, de forma poderosa, sobrenatural, bondosa, meiga, renovadora, transforma o nosso coração. Quando a gente olha a história do povo de Deus, fica muito claro que ao longo do desenrolar da história da salvação, Deus precisou algumas vezes intervir para trocar o coração do povo. Quando a gente olha, por exemplo, para a Idade Média, uma igreja perdidaça, uma igreja confusa, uma igreja que trocou a verdade pela mentira, uma igreja que se prostituiu, que se perdeu, uma igreja que fez da fé mercadoria de venda, de compra, e Deus vai lá e intervém, troca o coração da igreja, renova a igreja e causa um movimento, para usar uma palavra do
Altão, que não está aqui hoje, faz um rebuliço na vida da igreja. Quando nós olhamos os grandes avivamentos do século 17, 18, os avivamentos da Inglaterra, os avivamentos da Europa, Deus vai lá e Ele renova, transforma homens, mulheres, e me parece que isso é desde sempre, porque quando a gente olha a história do povo de Israel, lá em Ezequiel, a necessidade era essa, que o coração fosse trocado. E aí nós vemos essa frase fantástica, Deus dizendo que daria um coração novo, um coração disposto a agir segundo a vontade de Deus, um coração disposto a ouvir Deus, um coração disposto a se inclinar nos ombros de Deus, se prostrar aos pés de Deus. Isso fica muito claro quando a gente lembra quem é Ezequiel e o que está acontecendo no momento histórico de Ezequiel. E aí a gente precisa lembrar rapidinho. Lembrem na sua memória, você que é bom de EBD, quando Salomão morre em 931, o filho dele, Roboão, assumiu o reino. E quando a gente dá ouvidos para quem não teme a Deus, as coisas não vão bem. Lembra dessa história? O povo faz uma comitiva, pede uma audiência com o rei e diz assim: olha, os impostos eram caríssimos, o seu pai pesava sobre os nossos lombos, alivia para a gente vai te servir para sempre, a gente vai estar feliz aqui toda a vida. E o que Roboão faz? Me deem 2 ou 3 dias de prazo, eu vou consultar os sábios, aí vocês voltam e tomam a resposta. E ele consulta os sábios, os tementes a Deus. Olha, o povo veio e reclamou, os impostos estão caros, a vida do povo está difícil, vamos abaixar os impostos, o povo fica feliz. E os sábios falam: lícito, ok. Mas de repente, não satisfeito, ele chama os colegas da corte e ele pergunta para eles: olha, o povo veio aí, pediu para baixar os impostos, o que a gente faz? E o que os colegas da corte falam? Você é doido, não abaixe, dobre, multiplique, triplique, mão de ferro em cima desse povo, não dá moleza, mostra quem manda. E quando o povo vem pedir a resposta, o que ele faz? Quem você acha que ele ouviu? Via de regra, nós ouvimos sempre o pior conselho. E aí, meu irmão, o reino divide, porque a confusão, a insatisfação, a revolta. E aí, reino do norte, reino do sul. O reino do norte, Samaria, 10 tribos, só reis iníquos. E por causa da sua iniquidade, a Samaria vem, varre o reino do norte. E do reino do sul, Judá, 2 tribos, 20 reis. Reis bons, reis tementes a Deus, reis incrédulos. E aí o reino vai alternando. O rei bom assumia, o povo voltava-se para Deus, honrava os profetas, centralizava a palavra dava norte para a vida. Aquele rei morria, subia o rei iníquo, rasgava a palavra, matava o profeta, a desigualdade imperava no reino e alternava. Ora Deus, ora Baal, ora Deus, ora Baal. E Deus então também faz pesar a sua mão e traz juízo sobre o reino do sul, sobre o reino de Judá, na forma de quem? De uma invasão estrangeira. Lá vem Nabucodonosor. A Síria já não é mais o império dominante. Faraó Neco está morto nessas alturas do campeonato e não há como escapar. A Síria marcha com seu exército poderoso, imbatível, e por 3 vezes ela invade Jerusalém. Na primeira vez no ano 606. E aí vai um camaradinha que você já ouviu falar dele, Daniel. Quem nunca ouviu falar de Daniel? Que bom, nenhum adolescente levantou a mão. Eu não vou perguntar para vocês falar de Daniel, porque não dá tempo aqui hoje. Mas domingo que vem vocês vão falar quem foi Daniel, então. Lá vai Daniel, gente. Leva uma parte cativa. E além de Daniel, por que eles queriam? Era uma forma de tirar a identidade do povo. Eles levam os jovens capazes e aculturam esses jovens lá. Destrói a cultura, destrói a identidade, ou seja, domina a terra e domina o coração. Então lá vai essa galerinha, 16, 17 pessoas que eles podiam doutrinar na Babilônia. Além dos jovens, eles levam os utensílios do templo, o símbolo da religião. Acabou. Levam bacia de bronze, levam pia de ouro, tudo que tinha no templo, tudo que era sagrado, santo e mais precioso, Nabucodonosor põe no bordar e leva para a Babilônia para derreter, para fazer ídolo, para fazer poste ídolo, vai embora. Não contente, ele volta em 597. E aí quando ele volta, o povo estava tão frágil que não há ninguém. O rei Joaquim abre as portas de Jerusalém e fala: entra e leva quem você quiser, leva o que você quiser. E ele leva em primeiro lugar o rei. O rei se dá mal nessa cartão. Não tem nem luta. Leva o rei Joaquim e leva mais uma quantidade de cativos. E aqui
vai o nosso querido Ezequiel. Quando Ezequiel vai, ele não é profeta ainda. E no 5º ano de cativeiro, diz lá no começo do livro, ele recebe o seu chamado profético. E aí Ezequiel então tem uma missão dificílima: alertar o povo, o porquê o povo estava no cativeiro, e dizer ao povo que, embora o cativeiro fosse cruel, Deus iria curar o povo, Deus iria restaurar o povo, Deus iria transformar a vida do povo. E aí vem essa palavra que a gente leu hoje. E Deus vai dizer então, através de Ezequiel, que ainda que aquele povo tivesse sido rebelde e insubmisso ao Senhor, Deus iria mudar o coração. E agora Deus ia com um coração novo. Deus ia colocar uma nova vontade do Espírito. E Deus ia trazer aquele povo de volta. E você leu aqui comigo esse texto lindíssimo: a cidade deserta ia ficar cheia de novo. Aonde havia lágrima, ia haver alegria. Onde havia destruição, ia haver o gozo, a alegria, o mover de Deus. Porque Deus iria trocar o coração do povo. Uma pergunta importantíssima: quando Deus precisa intervir e trocar o nosso coração? Quando Deus precisou intervir e trocar o coração desse povo? Como igreja hoje do século 21, quando Deus precisa trocar o nosso coração? Como crentes de Deus do século 21, quando que a gente precisa acender o alerta e começar a orar: Deus, para trocar o coração? Deus, algo não está bem na minha vida, troca o meu coração. E aí eu acredito que esse texto dá 3 apontamentos para nós, igreja do século 21, igreja de todos os tempos, desde sempre. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que Deus precisa trocar o nosso coração quando a religião assume o lugar de Deus. Quando a religião assume o lugar de Deus. Vamos falar baixinho. Você acha que é possível alguém se cobrir com o manto da religiosidade e ainda assim estar distante de Deus? Você acha que é possível? É possível alguém ter todo o aparato da religião, saber toda a cartilha da religião, ser apto, ser o conhecedor de todo o culto, de todo o sistema religioso, de toda a doutrina religiosa, e ainda assim estar distante de Deus? É possível ou não é possível? É bem possível. E é exatamente isso que acontece lá no tempo do profeta. Israel era o lugar da fé por excelência. Só que em Israel a fé era discursiva naquele momento. A fé se desassociou da vida. A fé se limitava ao templo. A fé se limitava à palavra escrita. A fé não era mais encarnada. A fé não era mais vivida. A palavra de Deus não era mais regra de fé e prática. O templo era um mero símbolo da presença de Deus, mas a presença religiosa e não viva na vida do povo. A ponto, meus irmãos, de Jeremias, que foi contemporâneo de Ezequiel, ir à presença do rei com a palavra nas mãos e dizer: olha, nós precisamos mudar, não está certo. A religião é discursiva, porque a vida e a religião não se encontram. Sabe o que eles fazem? Pegam a palavra, jogam no fogo e mandam prender o profeta. Quando Jeremias, no capítulo 7, adverte Israel dizendo: olha, a violência, a terra está manchada de sangue, o direito da viúva e do órfão é negado, a roubo, a destruição, a idolatria. Sabe o que eles respondem para Jeremias? Nós temos o templo, está tudo certo. Nós temos o templo. A ideia do povo era o seguinte: ainda que a vida não estivesse nas mãos de Deus, o templo estava de pé, o religioso me bastava. A religião assumiu o lugar do relacionamento com Deus. E é claro, a vida adoeceu, a vida se tornou algo ruim. Quando o desempenho religioso vai bem, mas o relacionamento com Deus esfria, é hora de nós começarmos a orar: Senhor, troca o nosso coração. Troca o nosso coração. Irmãos e irmãs, quando eu olho para a palavra de Deus, alguns indícios dentro do próprio texto de quando Israel tinha um aparato religioso, mas não tinha mais vigor religioso. Quando nós temos desempenho, mas eu não vibro mais, eu não sinto a fé, a vida se torna mecânica. A coisa mais triste do mundo deve ser um crente que entra em modo automático. Ele vem no culto e sai do culto
exatamente do mesmo jeito. A vida de oração não tem sentido, a vida de leitura da palavra não tem sentido. Eu faço o que faço, nem sei porquê. Entro e saio pior, cada vez mais deprimido. A vida cristã, ou melhor, a vida religiosa continua acontecendo como ela acontece na minha vida, desde que eu não me entendo por gente. Porém eu não vibro mais, eu não choro mais com Deus pelos perdidos, eu não me alegro mais com Deus, eu não me alegro com o Espírito Santo. Para mim tanto faz como tanto fez estar perto de Deus, conhecer os desígnios de Deus, mas eu continuo praticando uma fé de religião, uma fé de costume, uma fé de tradição, com coração frio, com coração distante. E aí na minha vida, de repente, a mornidão começa a fazer parte. E eu sou um crente agora que nem sou crente, nem sou morno e nem sou frio. Eu simplesmente sou alguma coisa, mas continuo com todo o aparato da religião. Talvez orando, talvez pregando um pouco, talvez ocupando um cargo, ostentando o nome de cristão. Creio eu que a gente precisa clamar para que Deus troque o nosso coração, porque quando a religião assume o lugar de Deus, a segunda coisa é o arrefecimento do fervor missionário. Há uma expressão na teologia missional que eu acho lindíssima, a expressão missio Dei, significa missão de Deus. Deus é um Deus missionário, Deus está fazendo uma obra, e na sua missio Dei, na sua obra missionária, Deus levanta duas instituições, hoje a igreja, e no Antigo Testamento Israel. Deus levanta Israel, e qual é a palavra de Deus a Abraão lá no começo? Você será bênção para todas as nações. A missão de Israel, meus irmãos, era anunciar a glória de Deus, a grandeza de Deus, as misericórdias de Deus, os preceitos de Deus, convocar e testemunhar com a vida o Deus maravilhoso que governava sobre todas as coisas. E o que Israel faz em contato com os outros povos? Mata os profetas, derruba os altares e passa a adorar o outro Deus. Talvez o segundo sinal de que a religião ocupou o lugar de Deus seja o esfriamento missional. É quanto mais cheio de religião e mais distante de Deus, menos dispostos a falar de Jesus nós nos tornamos. Enquanto mais cheios de religião, enquanto mais embebedado pelo orgulho da religião, pelo cinismo da religião, mais insensível à dor do próximo, mais insensível em relação ao perdido, mais insensível em relação ao que caminha a passos largos para a destruição, para a condenação eterna. Meu irmão, que mede a temperatura da igreja, arrefeceu o fervor missionário, alguma coisa está errada, e nós precisamos clamar para que Deus toque o nosso coração, porque se Deus é missionário, nós temos que ser missionários. Se Deus levantou a igreja para falar do Evangelho, uma igreja que não fala do Evangelho é uma igreja com alguma coisa errada. Nós vamos trocar o coração quando nós olhamos para o mundo e não nos apaixonamos pelo mundo, no sentido de chorar com Jesus pelos que estão perdidos. Mas talvez um terceiro sinal de que a religião está ocupando o lugar que deveria só de Deus seja a mania que nós temos de criar ídolos. E Deus vai falar isso aqui várias vezes nesse texto. Quando eu purificar vocês por causa dos ídolos que contaminaram a terra, quando eu devolver vocês para a terra e purificar vocês, e não porque vocês merecem, Deus deixa claro isso aqui, mas porque o meu nome está sendo envergonhado. Interessante, quando a religião vai tomando o lugar de Deus, o relacionamento com Deus vai arrefecendo, o vazio existencial toma conta, e a gente tenta preencher o vazio criando ídolos. E aí vamos corrigir a concepção de ídolos, né? Ídolos para nós muito tempo foi o que tem lá na outra igreja. Então o irmão lá da outra igreja é idólatra. Não, irmãos, ídolo é tudo aquilo que compete o lugar com Deus no seu coração. Então, longe de Deus, quando o vazio existencial toma conta, ainda que eu tenha toda a carenagem da religião, eu preciso preencher o vazio. E de repente, então, o meu ídolo é o meu dinheiro. De repente, o meu ídolo é o meu trabalho. De repente, o meu ídolo é o meu carrão. De repente, o meu ídolo é a minha motocona. De repente, o meu ídolo é a minha beleza. De repente, o meu ídolo é o meu jogador de futebol. De repente, o meu ídolo é a minha religião. Enquanto mais distante de Deus, mais eu tento preencher, construindo coisas que ocupam lugar, ocupam tempo, que me desviam do propósito de Deus. E aí é hora de clamar a Deus, transforma o meu coração. Para além do desempenho religioso, como está o seu relacionamento com Deus? Pense no seu coração. Pense no seu coração. Para além de todo o aparato, para além da liturgia, para além dos cânticos, para além da Bíblia, que você tem 1, 2, 3 dentro de casa, para além do conhecimento doutrinário,
Para além de tudo isso, como anda o seu relacionamento com Deus? E quando eu olho uma palavra dessa, eu não recebo essa palavra de uma forma áspera, porque eu me lembro de Jesus em Apocalipse 2, 4 e 5, se dirigindo à igreja de Éfeso e dizendo assim: olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Às vezes essa tem que ser a nossa oração. Deus, eu não sei aonde, não sei em qual parte do caminho eu perdi, mas o primeiro amor foi pelo caminho. Deus, toca este novo no coração. Deus, eu não sei aonde começou isso, mas o primeiro amor foi desmantelando pelo caminho, e hoje o Senhor lança a mim que eu vou fazer na igreja. Toca o meu coração, toca o meu coração. Lembra do outro corinho que tinha? Quero voltar ao início de tudo. Cantava aqui na igreja, aqui, não lembro, lá em Guarulhos, lá em Bonifácio cantava, não lembro. Quero rever as primeiras obras, Senhor. Quero rever meus valores e conceitos. Quero voltar ao primeiro amor. Talvez hoje, irmãos, o que Deus queira falar conosco é: voltemos ao primeiro amor. Peçamos transformação no coração, para que a nossa vida diante de Deus, de repente, não seja ritual, mas seja mais, seja relacionamento, seja paixão, seja fervor, seja uma vida repleta do poder, da presença do Espírito Santo, seja uma vida missional, seja uma vida transformacional a serviço do Reino. Como anda o primeiro amor no seu coração? Está pulsando? Está fervendo? Você lembra quando você se converteu? Quem lembra o ano que se converteu? Você lembra, Maria? Eu acho que a coisa mais linda que existe no mundo, não sei se você vai concordar, é o novo convertido. É lindo, não é? Eu estou falando beleza exterior, que ele pode ser meio mal acabado, mas ainda assim ele vai ser lindo. Porque o novo convertido é assim: se o senhor meu chegar aqui, o novo convertido fala assim: olha, eu esqueci o saxofone lá em casa, não dá para tocar os hinos hoje, falta 20 minutos para o culto. O novo convertido fala assim para ele: dá a chave do portão que eu vou lá buscar. Ele sai rasgando aqui, ele vai lá, ele vai correndo, ele volta. Aqui, irmão. O novo convertido, o pastor falou assim: irmão, está com um problema aí, porque está em infiltração no telhado. E segunda-feira ele vem com a escada, quer subir lá no telhado para arrumar a infiltração. É assim, não é? O novo convertido nada difícil, né, Maria? Tudo é prazeroso. Meu Deus, conta comigo, pastor. Eu não sei aonde, mas já prestou atenção que vai arrefecendo isso? Vamos fazer aquela pastor. Pastor, não dá não, pastor. Dá não, pastor. Assiste a Fórmula 1, pastor. Irmão, vamos aqui, vamos ajudar aqui. Dá não, pastor, dá não. Vou tomar um sorvete lá no McDonald's. A gente vai colocando coisas, né? E se a gente não corrigir isso, de repente só sobra a religião. E o coração disposto fica pelo caminho. Quando Deus precisa trocar o coração, quando a religião esfria a tua vida com Deus. Segunda coisa: quando endurecemos na obediência. Porque o resultado do negócio que ele se transformar poderoso de Deus aqui na vida de Israel, na vida da igreja, na minha e na sua, é para criar algo que tenha propósito. E o propósito Deus deixa muito claro no verso 27. No verso 26 Deus dá o diagnóstico e o tratamento. O coração está duro, coração de pedra. Esse é o diagnóstico. O tratamento é: vou trocar essa coisa, tira esse coração impenitente, coloca o coração aí que sinta, que responda, que tenha a capacidade de responder responsavelmente ao chamado que eu já fiz. E aí o 27, para que o que aconteça? Porém, dentro de vós o meu Espírito fareis que andeis nos meus estatutos. E a palavra ali, andar, tem uma conotação maravilhosa. Quer dizer viver por, viver de acordo, viver para, viver de forma tal. A coisa mais maravilhosa do mundo, e Deus nos dá filhos para nos ensinar muitas coisas, né? É que nós temos uma natureza extremamente pecaminosa. Eu me lembro de quando nós não tínhamos filho, nós olhávamos os filhos dos outros, e o filho de repente senta, levanta, e a mãe fala assim: fica quieto que eu vou te bater. Piora, porque o moleque faz para desafiar: senta, levanta. E aí nós falamos assim: quando nós tivermos um filho,
Nós vamos falar uma vez só. Ai, meu Deus. Ô, Senhor. Sabe de nada, né? Às vezes, não sei se já conseguiu você fala assim: Arthur, desce daí. Ele sobe mais um degrau. Arthur, come, ele não come. Arthur, dorme, ele não dorme. Arthur, acorda, ele dorme. O irmão está lá dentro de nós. A natureza pecaminosa vem equipado de fábrica. A impenitência, a capacidade do revoltar-se, a capacidade da insurgência. O pecado está lá dentro de nós. Me parece que isso é desde que o mundo é mundo. Porque desde que o mundo é mundo, a coisa aconteceu mais ou menos assim. Deus deu um jardim maravilhoso. Deus colocou uma vida maravilhosa. Colocou um casal e disse assim: eu vou ali e já venho. Ó, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então combinadíssimo Deus. Deus sai e eles não comem. É assim? Deus sai, a primeira coisa que eles fazem é... E aqui, cara, a gente não é criança, né? Não é comer a maçã, porque a Bíblia nem fala que é maçã. Mas o que está em questão aqui, o que a Bíblia ensina é: a obediência a Deus sempre vai redundar em vida plena. A desobediência sempre vai desembocar em morte. E nós escolhemos a desobedir. E nós somos tão casca grossa, quando Deus volta e vê o resultado do negócio, onde que Adão está? No confessionário, né? Orando. Deus, eu me arrependo. Onde que Adão está quando Deus vem? Aonde? Tipo, a Jana falou ali, escondido. Adão, estou aqui. Quem falou que você está aqui? Por que você está aí? Porque eu estou nu. Mas pera aí. Quem falou que você está nu? Presta atenção, Deus faz uma pergunta e ele vem com outra resposta, nada a ver, sem noção, né? Quem falou que você está nu? Foi a mulher que deu o fruto. Deus não perguntou do fruto. Deus falou porque ele estava nu. E repara ainda, né? Como nós somos, né? Foi a mulher que tu me... Quem você acha que Adão está culpando? A mulher ou Deus? Para mim, ele está culpando Deus. Porque ele está querendo dizer assim: se eu tivesse dado uma pessoa melhor, não tinha comido esse negócio aí, não tinha dado um. Irmãos, a religião tem uma capacidade de aflorar essa rebeldia ingrata dentro de nós. E o cinismo da religião é um cinismo muito cruel. É o cinismo que nós trazemos para o culto. É o cinismo que nós trazemos para diante de Deus. Então é mais ou menos assim que o negócio funciona. Aconteceu um negócio lá com a minha mãe há 20 anos atrás. E eu sou magoado com a minha mãe até hoje. Não a minha, tá? Estou dando um exemplo, pelo amor de Jesus Cristo. E aí eu vim aqui no domingo, o pastor prega sobre perdão. Daí eu ouço no culto e falo: meu Deus, que palavra. Que palavra. Meu vizinho que era aqui para ver essa palavra. Meu Deus, que coisa linda, meu marido que está aqui para ver essa palavra. Aí eu saio daqui na segunda-feira, eu procuro a minha mãe fazer as pazes com ela. Não. E aí eu endureço o coração. Então, na próxima vez que pregar sobre o perdão, eu não quero nem ouvir, eu já ouvi falar sobre isso, mas que coisa, não tem outro assunto para falar, não? Todas as vezes que nós ouvimos a palavra e não obedecemos, o coração endurece. Isso chama cinismo da religião. Não. Porque Ezequiel não era o primeiro. Deus mandou Isaías, Deus mandou Jeremias, Deus mandou Amós, Deus mandou Zacarias, Deus mandou um após o outro, Deus mandou Elias, Deus mandou Eliseu, e um após o outro eles foram sendo mortos, e uma mensagem após a outra foram rechaçadas, foram rejeitadas, e os profetas foram mortos. Lembra de Elias? Senhor, mataram todos os profetas, eu fiquei sozinho. Mataram os profetas, rejeita a palavra, rejeita a palavra, rejeita a palavra. E o intuito então de Deus trocar o nosso coração é para que Ele nos quebrante desse cinismo da religião, de nós ouvirmos e não praticarmos a palavra de Deus. Tiago vai dizer algo extraordinário: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, esse será feliz naquilo que fizer. Então a pergunta é: para além da religião, o quanto o nosso coração é inclinado à obediência. E para a gente concluir,
Deus precisa trocar o nosso coração quando nós nos tornamos indiferentes em relação ao pecado. Já ouviu aquela expressão que diz assim: uma mentira contada muitas vezes acaba virando verdade. Essa semana, acho que foi essa semana, né? Nós fomos surpreendidos mais uma vez, talvez nem tão surpreendidos assim, com aquela reportagem daquela moça, né? Que juntou lá com a namorada e tramou a morte dos pais. Quem viu isso aí? E foi terrível, né? Porque se você viu a reportagem, mais ou menos assim, parece que era uma herança, né? E valor X, e elas cismaram que o dinheiro estava na casa e mataram de cara o pai e o irmão, e o dinheiro não estava na casa. E quando a mãe chegou, matou a mãe e matou a mãe, né? Colocou no carro, foi um negócio assim, né? Mas o que eu quero dizer, olha só, eu estava lá em casa tomando café da manhã, dando sopinha de bolacha para o Arthur. E aí na televisão, de repente, eu percebi na notícia: mãe, é queimada viva dentro do carro, não sei o que. Eu continuei. E passaram algumas horas, eu falei: meu Deus, eu acabei de ouvir algo tão terrível e não me influenciou em nada. E continuei dando uma bolachinha para o Arthur. O que eu quero dizer com isso? A primeira vez que a gente ouviu dizer que o pai matou o filho, você se escandalizou, né? Mas a gente ouve a segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, até o ponto de que isso se torna indiferente. A gente cruza com aquele bêbado caindo na esquina uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Na quarta vez a gente já dá adjetivo bom para ele, né? Vagabundo, de trabalhar, sandelona, vai pegando dinheiro dos outros. Não para nosso coração. A gente cruza aqueles molequinhos no Malabar, embaixo de chuva, 11 horas da noite. Não incomoda o nosso coração. E de repente o nosso coração vai se cauterizando de tal forma que nenhum pecado nos choca, nenhuma prática pecaminosa nos choca, que o sofrimento do outro não choca, que a escravidão que submete ao outro a uma vida de alienação e sofrimento não nos incomoda, não é problema meu, que o outro que está em trevas, sem perspectiva de vida, que o outro que está angustiado, pensando em tirar a própria vida, que precisa da luz do Evangelho, já não é problema meu, porque o meu problema é continuar na prática religiosa. Então eu já não me incomodo, eu não choro, eu não sinto, eu não participo. Isso é problema do pastor, ele que vai evangelizar, que vai falar, problema do conselho. Comigo não, eu quero me sentir bem no culto, e para mim basta. As estruturas de morte estão todas estabelecidas, mas elas deixam de me incomodar. É exatamente isso que acontecia lá com Ezequiel. Ezequiel vai dizer: olha, há sangue na rua, e ninguém se preocupa com isso. Romanos 12, para a gente concluir, um dos textos mais lindos da palavra de Deus, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que o quê? Experimenteis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Será que a nossa mente já está cauterizada pelo pecado? Será que nós somos capazes de sair daqui a pouquinho e chorar por um parente que ainda não conhece Jesus? E pensar e orar essa semana por um não convertido? Ou a religião nos basta? A prática do pecado já não nos faz chorar mais. O nosso coração já tomou forma. Qual foi a última vez que você chorou por um pecado que você cometeu? Você parou para orar um pouco em silêncio e diz assim: Senhor, que vergonha, porque eu sei que isso te agrada, mas eu fiz Deus de novo. Qual foi a última vez que a gente se incomodou com aquela mania que a gente sustenta já faz anos na nossa vida e que a gente não se livra daquilo? A aula de hoje de manhã, né? As meias do velho homem. Tá lá, faz parte do mental, do guarda-roupa de todo dia. A gente chora pelo pecado. Se não, a gente precisa orar a Deus. Tá de pé, troca. Nós vamos comemorar, já comemoramos, né? A data do CDP de Guarulhos. E que esse texto possa nos fazer refletir na caminhada que a gente quer como crentes, individual e coletivamente. E hoje nós vamos orar, concluir esse momento de reflexão,
Pedindo que Deus transforme aquilo que precisa ser transformado no nosso coração. Porque de repente a gente tem o amor, a paixão por Jesus, mas a gente já está tão machucado, tão fraco na fé. A vida cristã já é algo automático, faz tanto tempo que a gente não consegue romper com isso. Mas essa é uma noite para a gente orar e pedir para Deus tocar o nosso coração, para Deus mudar o nosso coração.